Olá, vamos dar início à aula 2 da nossa apostila, capítulo 2, Mudanças no mundo do trabalho, a gestão democrática da educação e a função social da escola. Veja que neste pequeno capítulo nós temos aí 3 temáticas a serem abordadas, ok? Vejamos então quais são as mudanças que ocorreram no mundo do trabalho nos últimos anos. O que ocorreu e o que vai acontecer. As mudanças no mundo do trabalho. Então nós podemos destacar aqui, já que nós temos 3 temáticas para serem abordadas, vamos destacar, primeiro, trabalho, o mundo do trabalho está em transformação, o que houve, o que já aconteceu e quais as tendências, o que poderá vir a acontecer no sentido de mudanças dentro do mundo do trabalho. A gestão democrática da educação. Então, a questão aqui, o conceitual, é gestão democrática. Mas é uma gestão que acontece dentro da educação, nesse universo educacional. A função social da escola. Portanto, função social da escola, o conceito escola aqui é a palavra-chave. São esses 3 conceitos que nós vamos aqui abordar e destrinchar neste breve capítulo. Globalização da economia e reestruturação produtiva. Veja, as primeiras transformações que aconteceram no universo do trabalho, no mundo do trabalho, é isso aqui. A globalização da economia. O capitalismo global mudou o modus de produção, o modus de trabalho. Vamos ver aqui o início, as primeiras palavras desse capítulo, no que tange a essa globalização econômica. As profundas modificações que têm ocorrido no mundo do trabalho trazem novos desafios à educação e sua gestão. São mudanças que se operam no plano socioeconômico, ético, político, cultural e educacional. Para muitos, trata-se de uma crise do processo civilizatório. O capitalismo vive um novo padrão de acumulação decorrente da globalização da economia e da reestruturação produtiva, que, por sua vez, determina novas formas de relação entre o Estado e a sociedade. O que é esta crise do processo civilizatório? Veja, é uma crise decorrente do avanço e do progresso do capitalismo, da economia capitalista. O que mudou hoje? O capitalismo existe há séculos. A economia capitalista, esse modelo de economia, mas por que justamente agora nós estamos vivendo, vamos dizer assim, o ápice de uma crise ou um momento tenso, de grande tensão do ponto de vista de uma crise social, econômica, cultural. Veja, no plano socioeconômico, o capital centrado no monopólio cresce das tecnologias microeletrônicas associadas à informática, rompe as fronteiras nacionais e globaliza-se de forma violenta, excludente e sem precedentes. A nova base técnico-científica assentada sobretudo na microeletrônica incorporada ao processo produtivo permite que as economias cresçam, aumentem a produtividade, diminuindo o número de postos de trabalho. Quanto mais tecnologia, eu tenho mais ferramentas, mais máquinas para trabalhar e menos pessoas para operar essas máquinas. Mais tecnologia, mais desemprego. Mais máquinas trabalhando, menos pessoas trabalhando, ou mais pessoas desempregadas. É isto que causa a crise do processo civilizatório. Mais tecnologia, no sentido de produtividade, de produção de trabalho, mais pessoas desempregadas, menos pessoas no mercado de trabalho. Então, o avanço tecnológico, nesse momento, ele é uma ameaça para a força produtiva humana. O avanço tecnológico, neste momento, ele se apresenta como uma ameaça à força produtiva humana, ao trabalhador, às pessoas. Monopólio
tecnologias microeletrônicas. É esse monopólio dessas novas tecnologias high-tech, a alta tecnologia que produz esses softwares, esses mecanismos. E aí nós podemos citar o mundo digital, a internet, a era digital. É esse monopólio dessas novas tecnologias de microeletrônicos que está ocupando um espaço grandioso no mercado de trabalho e, consequentemente, gerando mais desemprego e, consequentemente, pobreza e miséria. A nova era do mercado, ideário, liberal, de uma ética utilitarista. Uma economia global, um capitalismo liberal. É bom? Sim, é bom, mas tudo na vida tem consequências. Qual é o ponto positivo da economia liberal? Um livre comércio, ou seja, todo cidadão é livre para poder empreender, para criar uma pequena empresa, um negócio e começar a produzir, a trabalhar, a gerar riqueza para ele e para a sociedade. Qual é o problema dessa economia do livre comércio? O problema é que o grande começa grande e, na maioria das vezes, massacra o pequeno produtor, o pequeno comerciante. Portanto, é uma economia que favorece os grandes empresários, os megas empresários. E os pequenos e microempreendedores sofrem nesse universo aí liberal. É bom, sim, é bom porque você tem a oportunidade. Porém, você vai estar em um oceano cheio de tubarões. Você vai estar aí trabalhando, empreendendo no meio de tubarões. Por que ética utilitarista? A ética utilitarista, o valor está naquilo que é útil. Uma coisa valorosa é aquilo que tem utilidade para mim. Ou seja, nós temos aqui uma visão pragmática e utilitarista da vida. Se você for útil, você, pessoa, for útil para mim, por exemplo, eu posso precisar dele. Ele tem um carro, pode me dar uma carona, eu preciso fazer uma viagem para Araguaína, para outra cidade, e essa pessoa vai ser útil para mim. Veja, a visão utilitarista, veja, a ética utilitarista como fundamento das relações humanas. Isso é muito perigoso. Na escola, eu sou bonzinho com fulano porque fulano faz a atividade para mim. Eu vou ser bonzinho com fulano porque fulano pode passar uma cola para mim. Veja, já por que eu estou falando de cola, já é uma coisa imoral, mas nós estamos usando como exemplo para fundamentar a ética utilitarista, que usa coisas, que usa pessoas. A partir do momento que você usa uma pessoa, você reduziu ela ao conceito de coisa, de objeto. A escola, dentro dessas mudanças que estão ocorrendo na economia, no mundo do trabalho, enfrenta 3 grandes desafios. A escola tem um papel que está linkado diretamente com o mundo do trabalho. A escola é um ambiente que produz conhecimento, produz ciência. A escola recebe e produz cultura, comportamento social. Portanto, essas 3 realidades humanas aqui, elas estão em constante mudança, transformação. E o mundo do trabalho, essas mudanças que eu acabei de citar na economia liberal, na economia global, no monopólio das tecnologias microeletrônicas, tudo isso interfere no mundo da escola, que impacta a questão de trabalho. A escola, que profissional nós queremos formar para o mundo do trabalho? E olha que isso começa desde as séries iniciais. Essa visão de cidadão, de trabalhador, começa na escola, lá no ensino fundamental. Passa pelo médio, vai para a faculdade. Portanto, você tem que ter essa visão global do processo escola, do processo educação. Visão macro da realidade. Para entender que uma atitude pedagógica, uma concepção pedagógica, uma visão de escola, de mundo, de educação, interfere na formação daquela pessoa, interfere no tipo de cidadão, de profissional que você, enquanto instituição escola, pretende formar para a sociedade. Veja o tamanho dessa responsabilidade.
O novo perfil de trabalhador. Se tem mudança, a pessoa tem que mudar e se adaptar para poder ter sucesso nessa nova realidade. Portanto, o novo perfil. 3 características eu destaquei e você vai encontrar na leitura aí da sua apostila. Autonomia. A escola tem que ter autonomia financeira, pedagógica, administrativa. O professor precisa ter esta autonomia em sala de aula para poder inovar, para poder buscar recursos e ferramentas para que encontre os melhores resultados no processo de ensino e aprendizagem. Então a autonomia é um fundamento, é um pilar fundamental. Toda relação humana tem que estar ancorada, fundamentada na ética. Por isso, um novo perfil que seja também ético. Tem que ter autonomia intelectual, de conhecimento? Tem que aprender, tem que saber, tem que dominar. Mas tem que ser ético, tem que respeitar, tem que compreender, tem que ter empatia. Flexibilidade. Se o mundo está em constante transformação, você não pode ser uma pessoa rígida no seu padrão comportamental, rígido do ponto de vista de conhecimento. Você tem que ser flexível, você tem que estar sempre evoluindo, aprendendo novos comportamentos, novas ideias. Você tem que estar sempre flexível às mudanças. Você tem que ser flexível, mas tem que ter a sua identidade como pessoa. E essa identidade passa muito pelo aspecto ético, caráter. O bom cidadão tem que ter caráter, respeita as pessoas, respeita as leis, estabelece relações de empatia para com os outros, para com as outras pessoas em sociedade. Como que fica a administração da educação dentro deste contexto? Vem aqui. A sociedade do conhecimento. Nós vivemos esta era digital, onde todo mundo tem acesso a todo tipo de informação. Você pode ir para a internet, pegar lá um programa de busca e clicar lá e você vai ter acesso a todo tipo de informação. Portanto, é a sociedade do conhecimento. Mas não adianta você usar a internet, o computador, o seu próprio celular para acessar informações se você não estiver preparado. E só a escola pode te preparar, porque você tem que ler, interpretar, compreender para poder usar, para poder aplicar nas suas decisões. E a escola é a instituição primária, fundamental, nesse processo de lhe preparar para esta realidade, para este enfrentamento, para ser seletivo na hora de selecionar as informações. Não basta ter acesso às informações da internet se você não souber usar essa informação. E você tem que saber isso, porque você vai ter que passar isso para os seus alunos. Então nós estamos aí. Quais os desafios? E olha que são muitos os desafios aí hoje, nessas 3 áreas aí. O trabalho, a educação e a escola. Se fosse para mim resumir aqui em palavras-chave, mudanças no mundo do trabalho, qual seria a compreensão, a interpretação? Qual seria? Nós podemos colocar aqui, essas mudanças do mundo do trabalho estão relacionadas às tecnologias. As novas tecnologias, as high-tech, alta tecnologia. E podemos destacar as tecnologias digitais, tudo que se remete, se refere à internet, ao mundo digital. Na questão da educação, qual a palavra-chave para a gente resumir uma gestão democrática da educação? E agora eu vou ler um conceito de gestão democrática para a gente poder aprofundar. Mas já nesse momento, nós vamos aqui traduzir em um único conceito. Autonomia. Uma gestão democrática da educação só é viável, possível, se tiver como fundamento a autonomia em todas as dimensões. Institucional, profissional, cada pessoa tem que ter autonomia.
A função social da escola, vamos resumir em uma palavra? Vamos lá. Como assim, Acleilton, que a escola tem uma função social, uma missão, um objetivo? Como assim? Sim, a escola precisa formar para a cidadania, o bom cidadão, que produz, que trabalha, que respeita as leis, que respeita o seu semelhante. Portanto, cidadania. Essa é a missão da escola. Essa é a função social da escola, sociologicamente falando. Uma missão social. Veja, olha só o conhecimento, veja a visão de mundo que você está adquirindo agora. Mudanças no mundo do trabalho, as tecnologias. Antes da internet, veja como era a vida das pessoas, o trabalho das pessoas. Hoje, com a internet, e ainda mais agora com esse negócio de pandemia de Covid-19, o tanto de pessoas vendendo pela internet, o tal do delivery agora é uma febre. Você produz e vai alguém lá e entrega, fazendo papel de correio, levando do comércio até a sua residência. Então, isso tudo é resultado dessas mudanças no mundo do trabalho. Até a pandemia impacta o mundo do trabalho e as tecnologias favorecem, criando novos meios de produção. E a escola precisa preparar os seus alunos para viver nesse mundo digital, nesse mundo tecnológico. E essa escola só vai conseguir se tiver uma gestão democrática ancorada, pautada na autonomia, formando um cidadão autônomo, livre e independente. Como assim livre e independente? Vou tornar o meu aluno. Do ponto de vista do conhecimento, alguém que sabe ler, interpretar, compreender e aplicar o conhecimento. Do ponto de vista financeiro, alguém que vai buscar sua autonomia financeira na sociedade. Autonomia, essa liberdade. E a função social, cidadania, formar o bom cidadão. Eu disse que ia ler o conceito correto de gestão, mas antes de ler o conceito de gestão, eu quero ler um conceito sobre esse novo perfil do trabalhador. Ok? Eu já destaquei as 3 características principais, mas na sua apostila, na página 20, eu vou ler o conceito. O novo discurso refere-se a um trabalhador de um novo tipo, para todos os setores da economia, com capacidades intelectuais que lhe permita adaptar-se à produção flexível. Dentre elas, algumas merecem destaque. A capacidade de linguagens incorporando, além da língua portuguesa, a língua estrangeira e as novas formas trazidas pela semiótica. A autonomia intelectual para resolver problemas práticos utilizando os conhecimentos científicos, buscando aperfeiçoar-se continuamente. A autonomia moral por meio da capacidade de enfrentar novas situações que exigem posicionamento ético. Finalmente, a capacidade de se comprometer com o trabalho, entendido em sua forma mais ampla de construção do homem e da sociedade, por meio da responsabilidade, da crítica e da criatividade. Esse é o perfil do novo profissional, do novo trabalhador. Autônomo, ético, flexível, responsável, crítico e criativo. Agora, falando sobre o conceito, que está na página 21, conceito de gestão democrática. Constata-se, pois, que a gestão democrática da educação é hoje um valor já consagrado no Brasil e no mundo, embora ainda não totalmente compreendido e incorporado à prática social global e à prática educacional brasileira e mundial. É indubitável sua importância como um recurso de participação humana e de formação para a cidadania. É indubitável sua necessidade para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. É indubitável sua importância como fonte de humanização. Uma gestão democrática da educação que gera autonomia, ela tem que ter uma fonte de humanização. Sociedade mais justa e igualitária. É assim que se forma um bom cidadão. Na sua apostila você vai encontrar o fundamento legal, a lei que ampara essa gestão democrática, essa visão de escola,
de instituição. É a Lei 93/94/96, a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, a Bíblia da Educação. No artigo 14 estabelece que os sistemas de ensino definirão as normas de gestão democrática do ensino público na educação básica, que, de acordo com suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios. Lembrando que o ensino público na educação básica é o ensino fundamental 1 e 2 e o ensino médio. Inciso 1. Participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola. Participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. No artigo 15, a mesma lei prescreve que os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de educação básica que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira, observadas as normas gerais de direito financeiro público. Portanto, voltando ao inciso 1, essa participação dos profissionais da educação no projeto pedagógico, o professor, o coordenador pedagógico, o orientador pedagógico, o inspetor, o diretor, a diretora, todos esses profissionais da educação, eles necessariamente têm que participar na elaboração do PPP da instituição, da escola. Porque o PPP, o Projeto Político Pedagógico, é a alma da instituição escola. Lá tem a missão, os valores, os objetivos, as metas a serem alcançadas, os projetos pedagógicos, todas as ações que serão realizadas ao longo do ano letivo. Portanto, é fundamental a participação de todos. No inciso 2, quando fala a participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes, a sociedade, a associação de pais e mestres, pais de alunos participam e devem participar da associação da escola, e outras pessoas que não têm filho na escola, porque a sociedade tem que participar da vida da escola, com ideias, contribuindo, sugerindo, ajudando a construir esta instituição que forma um bom cidadão. Vamos falar um pouco sobre a concepção taylorista e fordista, que foi a fonte dos estudos de administração da educação, servindo-lhes de norte por longas décadas. A gestão democrática da educação constrói coletivamente, por meio da participação, a cidadania da escola e de seus integrantes e de todos os que nela de alguma forma participam, possibilitando o desenvolvimento de uma consciência de participação mais ampla no mundo. Veja, quando a gente fala de administração da educação, o conceito de administração, ele não nasceu na educação, ele veio do setor empresarial e foi incorporado ao processo institucional da educação, das nossas escolas. Mas a concepção taylorista e fordista era uma visão linear da produção, que foi inserida no processo educacional. Qual é o problema? Essa visão linear, ela é muito limitada. Por quê? Imagina uma linha de produção de carros da Ford, há séculos e séculos atrás aí. O que acontece? Você tinha uma pessoa em cada setor da linha de montagem do veículo. Qual é o problema disso? O profissional nunca teria a possibilidade de crescer como pessoa e como profissional. Ele nunca teria a possibilidade de ser criativo, inovador e trazer algo de novo, uma ideia nova. E a criatividade é uma característica própria do ser humano. A criatividade de fazer algo novo, diferente. E essa visão linear dentro da escola limita no processo de ensino e aprendizagem. Limita quem ensina a não inovar na metodologia, limita quem aprende a não buscar algo novo e diferente no aprender, no compartilhar de ideias. Give it a limit.
Eu vou ler aqui na íntegra para vocês verem como que esse conceito de administração evoluiu e amadureceu dentro da escola. A gestão da educação hoje ultrapassou essas formas estritamente racionais, técnicas e mecânicas que a caracterizaram durante muitos anos, sem contudo prescindir de alguns desses mecanismos enquanto instrumentais necessários ao bom desenvolvimento e ao bom funcionamento da escola, mas apenas enquanto instrumentais, a serviço dos propósitos decididos coletivamente e expressos no projeto político-pedagógico da escola, que cumpre sua função social e seu papel político-institucional. É consenso, hoje, que os professores gostam de trabalhar em escolas bem dirigidas e organizadas, constituindo a gestão democrática como um componente decisivo e todo o processo coletivo de construção do planejamento, organização e desenvolvimento do projeto político-pedagógico e de um ensino de qualidade. Todavia, é realidade ainda que a compreensão teórico-prática da gestão democrática da educação ainda está se fazendo no próprio processo de construção do projeto político-pedagógico e da autonomia da escola, que, embora já seja convicção e uma prática em desenvolvimento, ainda não é uma realidade da vida social e profissional. Há que reforçar esse valor, seus significados e suas práticas. Portanto, a administração da escola, a gestão da escola, no contexto de uma sociedade do conhecimento, é uma realidade que ainda precisa ser afirmada, reforçada nos seus significados e nas suas práticas. Está em um processo de construção. Melhorou e muito, mas muita coisa ainda pode se fazer. Ok, chegamos aqui à conclusão desse tópico 2 aqui, falando sobre as mudanças no mundo do trabalho, que são as tecnologias, a gestão democrática da educação e a função social da escola. Tecnologias, autonomia e cidadania. E aí concluímos esse tópico. Ok? Bons estudos para você.